Sou Volney Faustini e este é mais um vídeo. Desta vez eu quero trazer, debaixo do tema da disrupção de carreira, debaixo do tema do futuro do trabalho, algo que é muito importante porque é o relatório de 2023 trazido pelo Fórum Econômico Mundial. Eles têm lá vários grupos que desenvolvem trabalhos específicos, projetos específicos, análises, se dedicam para depois trazer e entregar para o mundo, tá certo? Relatórios, contribuições que vão ajudar as empresas, vão ajudar os países. Tem todo um trabalho aí que realmente quer direcionar a melhoria e quer olhar para o futuro. Quer dizer, a reunião lá em Davos, que é feita a cada ano, é exatamente para isso, para discutir o futuro. Não estou entrando aqui no aspecto do que representa o fórum em si. Eu quero hoje pegar o relatório que saiu em maio de 2023, eu já fiz várias análises, eu já preparei um vídeo, comecei a gravar, depois parei. Então esse é para valer, tá certo? Esse eu realmente quero colocar para você, compartilhar com você alguns dos pontos chaves desse relatório, o relatório lá do Fórum Econômico Mundial, denominado The Future of Jobs Report 2023, né? E aí nós temos que fazer um esclarecimento muito importante para você, porque há um choque, há realmente uma preocupação em deixar claro a nossa linha, e ao final eu quero contrapor rapidinho o que significa a nossa tese. Vou antecipar um pouquinho agora no relatório para ficar claro a abordagem que eu faço ao analisar. E realmente eu acredito que é muito revelador, não só do aspecto das preocupações que o grupo de trabalho lá do Fórum Econômico está trazendo, mas é revelador também pelo lado da tendência, pelo lado da onde a gente está indo, pelo lado de cristalizar melhor a visão em relação ao emprego, em relação ao trabalho para você no futuro. E eles trabalham com 5 anos, 23, 24, 25, 26, 27. Então tem essa janela de olhar que eles tentam jogar, tentam antecipar 5 anos, mas como a gente vai ver, realmente nós temos boas lições que servem até para uma dimensão, para um horizonte até maior. Então, o primeiro esclarecimento, o primeiro disclaimer, o primeiro observação, o primeiro asterisco que eu quero colocar no nosso vídeo é que realmente o projeto, o relatório trazido, ele diferencia emprego de trabalho. Então, uma coisa é o emprego, outra coisa é o trabalho. E ele foca não só no emprego em si, mas nas habilidades que são habilidades atreladas ao trabalho. Então aqui eu vou tentar resumir, tentar fazer uma síntese de uma preocupação que é muito importante para a gente, é muito importante para você. Se você, apesar de estar aí chegando perto da aposentadoria, ou se você está no meio da sua carreira, ou se você vai iniciar a sua carreira, ou até mesmo aqueles que estão já às portas da universidade, vão escolher qual o curso, o que diploma querem carregar, que profissão querem abraçar. Pois bem,
precisamos fazer uma distinção com relação o grande paradigma de transformação. Por quê? Porque não se trata de empregos que sobem, empregos que descem. Trata-se do futuro do trabalho, onde o mercado se transforma e nós teremos 3 grandes grupos. Provavelmente eles estarão, se você dividir 100% por 3, dá 33%. Bom, cada um desses grupos estará perto da casa dos 35, para cima ou para baixo. Então, por exemplo, esse grupo 1, que é o mercado de trabalho que a gente está acostumado a conhecer, que é aquela relação empregador-empregado, vai ter uma nova relação muito, muito diferente da que a gente estávamos e ainda estamos perdendo essa percepção. Estávamos acostumados. Por quê? Porque paulatinamente isso aí vai se esfacelar. O que vai se esfacelar? Nós temos hoje, por exemplo, aqui no Brasil, 67 milhões de empregados registrados em carteira. Devemos ter mais uns 25, perto de 30 milhões entre informais e PJs. Pois bem, nós temos 90 milhões que dependem desse tipo de formato. Qual que é? Eu sou uma empresa, eu preciso de funcionários, eu preciso contratar, eu preciso pessoas, elementos que vão trabalhar aqui na minha empresa, que vão trabalhar segunda a sexta, na maioria dos casos, das 8 às 18 horas. Isso era o retrato, isso era a configuração pré-pandemia. A pandemia veio dar uma quebra nisso, mas não é a pandemia que é o paradigma de transformação. Não é, a gente sabe disso. Mas abriu a porteira, como se fala, abriu a porteira e aqui nós temos, de um lado, o empregado com maior flexibilidade, não precisa vir todos os dias, não precisa trabalhar no nosso escritório, tem horário mais flexível, a gente começa a ver certa flexibilidade. Qual foi a grande lição e por que a pandemia nos ensinou uma lição? Da onde vem isso? Vem basicamente que nós não estávamos percebendo que esse modelo empregador-empregado, das 8 às 18, segunda a sexta, 1 hora, CLT, bate o cartão, não pode entrar antes de 15 minutos, não pode ter menor período de almoço do que aquilo que foi estabelecido. Hora extra vai ser cobrado, uso do celular no trabalho. Quer dizer, essa coisa toda, a pandemia veio dar uma chacoalhada, dar uma quebrada para falar, esse negócio não funciona, presta atenção, eu vou dar uma demonstração, eu vou degustar, vou fazer você, empresário, trabalhador, pessoal do RH, pessoal do DP, eu vou dar uma chacoalhada para vocês meio que acordarem, porque esse negócio não está funcionando, não está funcionando bem. Então, as pessoas que estão estudando o futuro do trabalho, aqueles que estão trabalhando em relação a cenários futuros, eles conseguem, e eu me incluo nesses eles, a gente consegue ver que esse emprego tradicional, né? Empresa, funcionário, empregador, empregado, vai reduzir drasticamente. Então, esse grupo 1 vai ser 35%, 40%, talvez seja o de maior representatividade, mas a representatividade é perto de 1/3.
É um pouco acima de 1/3, porque os outros dois grupos pode ser que sejam abaixo de 1/3. Ou um outro grupo será acima de 1/3 e o outro será bem abaixo de 1/3. Bom, quais são os outros dois grupos, como a gente vê aqui no slide? O outro grupo são os independentes, são agentes, empreendedores, né? São aqueles que realmente ou vão prestar serviço, tem um pouco do uberizado, tem um pouco do gig, tem um pouco do freelance, tem um pouco do sócio minoritário, tem o empreendedor individual, tem o trabalhador informal, tem o cara que é especialista e ele presta diferentes tipos de serviços, é o profissional liberal. Esse grupo, que é o grupo 2, deve crescer e deve ser o ambiente, o formato, o modelo, o método que mais vai facilitar a vida de quem está se vendo diante de um mercado que enxugou, aquele mercado de contratação de profissionais. Eu não vou ser o profissional tradicional que vai ficar esperando, que vai colocar currículo no mercado. Eu vou fazer o meu futuro, eu vou fazer a minha vida, eu vou fazer o meu trabalho. Então ele vai estar nesse grupo. Esse grupo é o grupo 2, é o chamado grupo independente, agentes autônomos, profissionais liberais, professores, personal trainers, motorista de Uber, gig, freelance, técnico de encanador, eletricista. Quer dizer, serão pessoas que estarão não marginalizados, mas estarão fora. Assim, esse modelo antigo já não serve mais, está esfacelando esse negócio de empregado, empregador, de relação empresa-funcionário, está se transformando, está se restringindo. Então eu vou cuidar da minha vida, vou eu e a patroa, vou eu e o meu marido, vou eu e o meu filho, vou eu com o meu pai, nós vamos seguir uma trilha aí, mini empresário, empresário individual, sócio minoritário, franqueado, técnico especializado, rendimento passivo, voluntário. Eu vou fazer um combinado, minha esposa trabalha, eu vou fazer mais as atividades domésticas do lar da família. E vai sobrar um tempinho, eu vou vender uma tradução, um paper, um trabalho, com uma nova reconfiguração. Então, de novo, para esse slide, grupo 1 é uma nova relação empresa-empregado, empregador-funcionário. Grupo 2, os independentes, os agentes empreendedores. E o grupo 3, que é o grupo que não vai conseguir se recolocar, não vai ter estrutura, não vai ter condições. De um lado, para quem tem formação, para quem o mercado ficou restrito, né? O mercado relação empresa, funcionário, contratação de profissionais ficou restrito. Quem é profissional, quem tem experiência, quem se apresenta com competência, não consegue lugar, fica no fim da fila, fica na espera, 3 meses, 6 meses, 1 ano para ser recolocado. Ele se virou para o grupo 2. Agora vai ter uma massa de trabalhadores, uma massa de potenciais trabalhadores que não vão conseguir se recolocar, não vão conseguir ser contratados, não tem talvez aquele ímpeto, aquela motivação para se envolver de uma maneira independente, como um autônomo. Então talvez tenha cuidar de casa, cuidar de filho, dependendo da idade. E vai ser o grupo 3, que é o grupo do rendimento universal, da renda básica universal, alguns dizem até incondicional, né? É o grupo
da pregação daquilo que foi a grande bandeira do Eduardo Suplicy, uma saudação a ele. Pois bem, grupo 1, uma nova relação empresa, funcionário, empregado, empregador, empregado. Pois bem, esse grupo, ele se reduz, ele não é, como foi no passado, a grande absorção de mão de obra. Mas tem um novo grupo. Qual é esse novo grupo? Esse novo grupo é o grupo do independente. E tem um terceiro grupo, que vai ser um Bolsa Família, um rendimento que vai ser acima do salário mínimo. E às vezes vai alcançar marido e mulher, se for incondicional, alcança o casal, né? Independente até se está trabalhando ou não, se está tendo bico, se está tendo alguma atividade informal ou não. Então eu quero esclarecer isso e eu vou relatar para você o que você vai encontrar nesse report do Fórum Econômico Mundial pela ótica dessa visão. Como a gente consegue enxergar isso e como isso realmente vai demonstrar que o caminho segue para o esfacelamento, para a diminuição desse mercado, da consistência que era, da força que era, esse canal, né? Essa relação que absorvia muita mão de obra. Esse é o primeiro ponto que eu vou trazer para você do relatório do Future of Jobs Reports do Fórum Econômico Mundial. O primeiro é em relação aos fatores, os fatores afetando o mercado de trabalho global. Então aí nós temos economia, saúde e geopolítica. É claro que a economia é um fator, né? Nós hoje vivemos uma situação onde a nossa economia precisa estar mais clara, quer dizer, onde são os grandes vetores de crescimento, os grandes gargalos. Nós temos gargalo em infraestrutura, nós temos gargalo nas instituições, nós temos gargalo no arcabouço, chamado arcabouço tributário. Então tem uma série de demandas para transformação no caso brasileiro, mas que acaba tendo que você atacar a questão da saúde e a questão geopolítica, né? A geopolítica envolve a geografia. Quer dizer, quando você tem que trazer coisas de Goiás, do Mato Grosso para os portos, lá no centrão do Brasil, né? O agronegócio depende de infraestrutura, né? É a economia, é a geopolítica funcionando, é como que você sai de uma região geográfica para ir para outra, quais as políticas que você implementa, como isso se relaciona com o mundo, com China, com a Europa, com o Mercosul, assim por diante. Então, o primeiro fator é esse, quer dizer, eles analisaram e viram, vamos ter que prestar atenção nesses três segmentos, nessas três linhas. O próxima conclusão, né, a próxima percepção chave que o relatório traz é que o motor que realmente vai transformar o seu negócio é a tecnologia. De uma certa maneira, é uma coisa óbvia, uma coisa clara, uma coisa patente, né? Hoje, a grande força a transformar a sua empresa é a inovação. A inovação traz a tecnologia como o grande motor, que é o fator que vai transformar o nosso ambiente, o nosso cenário. Continuando então com o relatório do Fórum Econômico Mundial a respeito do futuro do emprego. Então nós temos a terceira percepção, que se trata da inovação, né? O que é
que vai gerar inovação, o que vai destruir e criar coisas novas. Nós temos 3 áreas a prestar atenção: meio ambiente, sustentabilidade, tecnologia e economia. E por falar em tecnologia, vamos para a quarta percepção, o quarto item que a gente está trazendo no nosso relatório, que é a própria tecnologia, né? O que vai gerar transformação? Big Data, computação em nuvem e, obviamente, inteligência artificial. Então, é claro que esse relatório ele é trazido através das pesquisas que fizeram, né? Representa algo em torno de 670 milhões de empregos, ou seja, empresas ou funcionários responsáveis pelo RH, diretores, que se você somar diretamente quanto que eles influenciam, cuidam, decidem e são responsáveis, você tem 670 milhões. No mercado de 3 bilhões de trabalhadores. O mundo tem 3 bilhões de trabalhadores. Então, quando você fala na pesquisa, no relatório, você está trazendo as percepções. O que você acha? O que vai trazer? Óbvio que vai, computação em nuvem, Big Data, inteligência artificial. Só que, gente, as transformações, as mudanças acontecem muito, a dinâmica é muito rápida. Então, obviamente que hoje o que mais nos preocupa, o que mais afeta o futuro do trabalho é óbvio que é a inteligência artificial. Vamos para mais uma percepção, continuando então com o relatório do Fórum Econômico Mundial a respeito do futuro dos empregos. Então nós temos, em termos de impacto positivo, né? Todas essas transformações vão gerar, e aí é um olhar muito otimista, um olhar muito positivo, muito esperançoso, que isso vai gerar maiores oportunidades para os trabalhadores. E, obviamente, eles estão olhando para a questão dos robôs e eles colocam até os robôs humanoides que se assemelham e que agem e que atuam com movimentos e feições e configurações semelhantes a um ser humano, e os não humanoides, que são robôs de automação. Pois bem, eles têm visto que isso não tem tido adoção na velocidade que se imagina. Então, esse certo ceticismo em relação à automação, à inteligência artificial, faz com que se acredite que os trabalhadores terão ainda muita oportunidade. No entanto, nós vamos ver para frente aonde estão os gargalos. Vamos para mais uma percepção do relatório, que é a percepção de número 6, funções e cargos. Ou seja, aí começa a gente entender melhor como realmente o ambiente da empresa vai sofrer, vai ter um impacto violento, e quem depende do ambiente da empresa, da relação empregador-empregado, vai sentir isso. Então nós temos 1/4 de funções e cargos deverão ser reinventados, ou seja, 23%, mas você pode considerar 1/4. Nós teremos mudança no organograma, ou seja, você vai ter que criar uma nova função, você vai ter que criar novas responsabilidades, novas atribuições. Num mercado que sempre vinha quadradinho, era tudo igual, tudo semelhante, de repente eu vou criar num universo de 100 funcionários chaves um cargo de ESG. Mas aqui nós estamos falando de 1/4, 25, você tem 100 funcionários, você tem que criar 25.
Vamos para mais uma percepção do nosso relatório, o relatório do Fórum Econômico Mundial em relação ao futuro do emprego. Então você tem aqui, automação. É uma preocupação? O relatório responde que não. Por quê? Porque há uma lentidão muito grande na implementação de automações. Agora, bem entendido, nós temos uma grande massa de trabalhadores na área de serviços. Aonde que a gente vê automação? Em alguns particulares que são muito pontuais. Por exemplo, caixa, né? O caixa de banco, o caixa de estacionamento, o caixa de supermercado, você resolve isso com o totem. Então o totem tem sido um competidor do caixa tradicional. Então, nesse sentido, você consegue ver uma automação. Mas aqui está muito restrito a um tipo de função. Imagine a uma área onde você pode realmente colocar mais carga de automação, que é um pouco aquilo que a gente tem visto no data entry, no input de informações, e aonde a contabilidade tem sofrido no lado negativo, o sentido de perder mão de obra, de absorver menos mão de obra, e do outro lado de você ter uma economia em custos porque você adotou uma automação. Muito bem. Continuando com o nosso relatório do Fórum Econômico Mundial, futuro dos empregos. Vamos para mais uma percepção. Desta vez a percepção de número 8. Quais são os segmentos que estarão em alta? Quais são os segmentos que você pode apostar que lá ou vai ter emprego, ou vai ter demanda, ou realmente a economia vai ajudar, né? Então você tem agricultura, você tem educação primeiro, agricultura e o comércio digital. Vamos para mais uma, de número 9, né? A percepção de número 9. E aonde as funções estarão em baixa? Infelizmente, nas tradicionais em administração, no back-office. É claro que aí a gente fala um pouco das atividades rotineiras, mas aí eu quero pegar esse gancho, porque se realmente a gente consegue identificar que haverá automação, que haverá funções que estarão em baixa, significa que há um rompimento, que há uma ruptura, que há uma mudança. A mudança está vindo e ela pode crescer também e se expandir para outras áreas. Mais uma percepção, a de número 10, habilidades em alta. Pensamento analítico, pensamento criativo. Esse ponto eu quero parar um pouquinho, eu quero fazer uma pausa, falar o seguinte. Gente, quando se trata de habilidades, soft skills, upskilling, né? Será que a gente consegue enxergar que o problema está lá atrás? Será que a educação tem preparado, a escola tem preparado o ser humano? Eu não estou nem falando no profissional, no técnico, eu estou falando no ser humano. Nós somos obrigados a ter um pensamento analítico como indivíduo, como pessoa, como adulto, como maturidade, né? Nós temos que ter um pensamento criativo, até para nos darmos bem na vida, até porque para ser só cartesiano, nós temos hoje, né, os recursos para tal. Então, o ser humano, em sua essência, é o grande desafio das escolas, é o grande desafio da educação, é o grande desafio das famílias, porque tem que preparar um ser humano mais completo com essas habilidades
que não são habilidades que ficam só, única e exclusivamente atreladas ao trabalho, né? São habilidades que você vai usar para a vida toda para você viver melhor. E esse lado é o lado positivo, vamos assim dizer, do futuro do trabalho, que o ser humano, se ele se preocupar em realmente ser uma pessoa completa, madura, preparado para a vida, não preparado para o trabalho, obviamente que ele vai alcançar situações e oportunidades que vai fazer com que a vida dele siga com tranquilidade frente aos desafios de rendimento, frente aos desafios de atividades e de trabalho. Vamos ver mais uma percepção, que são das habilidades, continuando, né, das habilidades. Isso demanda uma reinvenção total. Por quê? Porque o relatório, ele diz o seguinte: quase metade das habilidades deverão ser substituídas. Então, é uma disrupção. Gente, é uma disrupção de habilidades na casa de 43%, ou seja, praticamente metade das habilidades tem que ser reinventada, uma parte tem que ser destruída, outra parte tem que ser trazida à tona. Então é um grande desafio para o desenvolvimento humano, para as pessoas, para o trabalhador, para as empresas. Então vamos para esse complemento do slide 11, que são habilidades à continuação. Quais são as demandas? Significa o seguinte, gente, que esses 43% de habilidades que precisarão ser substituídas, elas seguem a linha do ser humano completo, do ser humano realmente pleno, capacitado para a vida. Quais são? Cognitivas, solução de problemas complexos, literacidade digital, autoeficácia. Autoeficácia o que é? Eu vou te dar um problema, eu vou te dar uma questão, você vai ter que resolver, né? O máximo da autoeficácia, quem conhece, quem se lembra, né, a história da mensagem a Garcia, do Tenente Rowan, né? Quem não conhece, pesquisa aí. Um dia, quem sabe, a gente vai fazer só um vídeo só em homenagem ao Tenente Rowan. Pois bem, mensagem a Garcia é isso. Tem alguém que pode resolver essa questão, que vai dar conta do recado, que vai atender o desafio, é o cara pleno de autoeficácia. A lista continua, né? Curiosidade, aprendizado, life learning, óbvio, né? Mudou. A vida mudou, gente. Agora não adianta você achar que você tem o diploma, você não precisa aprender mais nada. Óbvio, isso aí vocês já devem estar cansados de ouvir argumentos a respeito do lifetime learning, né? De aprendizado para a vida toda. Pois bem, resiliência, flexibilidade, agilidade, motivação, autoconsciência. Autoconsciência é uma das colunas da inteligência emocional. Você entender, você saber quem é você, por que você está se sentindo assim, por que as pessoas falaram ou te criticaram, e você absorve positivamente, construtivamente a crítica. Vamos para a 12ª percepção, que trabalha a questão do desenvolvimento humano. Ou seja, 60% da força de trabalho vai demandar desenvolvimento. Ou seja, isso aí a gente sabe que realmente a mudança vai ser... Você vê como tem um pouquinho de incoerência? Uns falavam 1/4, agora nós estamos falando 60%. Mas que realmente quem responde, quem tem representatividade em relação a essa base amostral de 670 milhões, reconhece que o desenvolvimento humano é chave, mais da metade vai ser necessário. Só que tem um problema: 50%
desses funcionários, desses empregados, não tem condições de se desenvolver, ou porque não tem tempo, ou porque não tem acesso, ou porque não tem estrutura para entender. Então nós vamos ter aqui um entrave, né? Por isso que eu retorno, vira e mexe, eu vou retornar, principalmente nos próximos vídeos. Aproveito para chamar você para se inscrever no nosso canal. Por quê? Porque efetivamente, gente, nós vamos ter problemas, nós não vamos ter condições de preparar todo mundo. Então nós temos que começar a adotar caminhos da disrupção de carreira. Muito bem, continuando ainda com mais algumas percepções retiradas do relatório O Futuro do Emprego, né, do Fórum Econômico Mundial 2023. A 13ª percepção é em relação ao upskilling, ou seja, o upskilling não está dando conta. O upskilling ele está defasado. Por quê? Porque a dinâmica das mudanças é muito mais rápida e o uso do upskilling, o planejamento, né, o fornecimento, o envolvimento, a implementação, ela é muito lenta. 14ª percepção, talentos, né? E aí é mais um prego no caixão do antigo modelo empregador-empregado. Por quê? Porque os talentos, eles serão cada vez mais escassos e as empresas, elas não vão precisar de profissionais, assim, continuamente, na mesma demanda. Elas não vão precisar contratar funcionário, não vão precisar contratar empregados, vai precisar contratar talentos. E aí vai ser escasso, né? A demanda vai ser alta, a oferta vai ser baixa. Quem tiver talento, tá aí uma dica, vai poder vender os seus serviços, vai poder atuar num patamar de rendimento diferenciado. Continuando então com o relatório Futuro do Emprego do Fórum Econômico Mundial, eu quero terminar com as duas últimas percepções. A 15ª, e aqui eu trago o Jay Cross para fazer uma homenagem a ele, foi um grande amigo, ele veio para o Brasil algumas vezes, em 2 delas a gente esteve junto, tive a oportunidade inclusive de levá-lo para o Vento Aragano, ele e mais o parceiro, o companheiro de viagem dele, né? Nós fomos, eu e o Breno, levamos lá no Vento Aragano para experimentar mais uma vez um rodízio brasileiro. Infelizmente perdemos o Jay Cross 8 anos, quase 8 anos atrás. Mas ele deixou um legado, ele tem até verbete no Wikipedia, ele deixou um legado muito importante porque ele foi um dos caras que levantou a questão do e-learning, né, do aprendizado à distância, e ele foi o cara que bateu na tecla do aprendizado informal. Então, tendo trazido um pouco a lembrança do Jay Cross, e por que ele tem a ver com a 15ª percepção? Porque a conclusão é que realmente com a necessidade de desenvolvimento humano será on the job, quer dizer, as pessoas vão ter que aprender enquanto estão trabalhando. E uma das grandes teses, das grandes contribuições de Jay Cross foi em relação ao aprendizado informal. Você aprende muito mais nessa informalidade, nada de curso que você vai, você senta na carteira de estudante, pega o manual, pega a apostila, professor lá na frente, às vezes sendo sombra, né? Às vezes você tendo um anjo da guarda junto com você, mostrando, você acompanhando, senta, puxa a cadeira, vamos ver junto aqui, ó, deixa eu pegar uma cadeira, deixa eu sentar com você. Esse tipo de envolvimento informal traz muito mais desenvolvimento, né, no sentido da somatória das experiências do que muitas vezes
o funcionário ter que parar a sua atividade e ficar uma semana, ficar um tempo, enfim, fazendo o chamado aprendizado formal. E por final, a 16ª percepção tem a ver com o que eles acham que o governo poderia ajudar. Eles deram basicamente 5 sugestões: subsídio para desenvolvimento, flexibilidade, contratar e dispensar, incentivos à folha, educação, preparo de jovens, imigração, busca de talentos. Tá vendo o segundo ponto aí, gente? Flexibilidade, contratar e dispensar. Pois bem, gente, a dispensa vai ser algo que a gente vai ver daqui para frente. Eu prefiro alertar você, não estou dando data, não estou dando volume, não estou dando percentual, não estou dando a que nível de gravidade isso vai chegar, mas é importante colocar as barbas de molho. Se você repassar essas 16 percepções, você vai perceber que realmente essas rupturas, esses gargalos, esses problemas, eles sinalizam na direção daqueles 3 grupos. Eles sinalizam que nós vamos ter uma diminuição na absorção de mão de obra, na absorção de profissionais, e nós temos que nos preparar para estar no grupo 2 ou eventualmente, infelizmente, cair no grupo 3. No grupo 2, você não precisa sair do emprego atual, mas você precisa se preparar de mínimo, ter alguma iniciativa mínima para que realmente você busque um caminho mais seguro para o seu futuro. Muito bem, antes de você ir embora, tá certo? Dê um like aí no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, e eu quero enfatizar para você a nossa tese incompleta, ou seja, a disrupção de carreira, o futuro do trabalho. E eu trago para você nesse slide aqui, né? O trabalho, tudo vai mudar. Tudo vai mudar, a gente está vendo, a gente vê nesse relatório, olha quantas demandas por aqueles que são responsáveis por 670 milhões de funcionários, ou seja, veja como eles têm um certo otimismo, mas ao mesmo tempo demonstram preocupação com o desenvolvimento, preocupação com habilidades, preocupação em poder mudar, preocupação com a inovação, preocupação com a disrupção. E o que é a disrupção? O que é a inovação? É a destruição e criação. O que é a disrupção para você? É a reinvenção da sua vida. O que é a disrupção de carreira? É você construir o seu melhor amanhã. Então, deixo o meu canal à sua disposição. A nossa bandeira é a bandeira do futuro do trabalho, da disrupção de carreira, e conte conosco para que realmente você possa, como eu falei, construir o seu melhor amanhã. Obrigado!